Olá, hoje o nosso tema é Intercessão dos Santos. Vamos falar como os santos ajudam a cada um de nós no nosso processo de santificação. Olá, meu irmão, minha irmã, sou o seminarista Francisco Eduardo, da Diocese de Sobral. E hoje venho um pouco com vocês aqui tratar do assunto sobre intercessão dos santos. Sabemos que na nossa igreja muito se fala sobre a ajuda que os santos nos dão nessa peregrinação, neste caminhar rumo ao céu. Mas como é que esses santos podem fazer esta mediação entre Deus e nós, se não for o próprio Jesus? O Jesus não de maneira alguma vai deixar de ser o mediador principal entre Deus e nós. Porém, nós contamos com a ajuda de alguém ou de alguns que não atrapalham, não tapam Deus, não tapam Jesus. Pelo contrário, eles apontam para Deus, com o seu exemplo de vida, com o seu exemplo de busca de santidade, com o seu testemunho. E esses são os santos. Eles que nós celebramos em alguns dias em específicos durante o ano, e no dia 1º de novembro nós celebramos o dia de todos os santos, para lembrar que não só aqueles que têm um lugarzinho escrito lá no Vaticano, canonizado oficialmente pela Igreja, mas que também aquele irmão, aquela irmã que deu uma vida também doada e dedicada à Igreja e a Cristo, também podem ser, na nossa vida, santos. Por que então intercessão dos santos? Como é que há essa intercessão conosco? Nós sabemos que Cristo compõe, juntamente com todos nós, a sua igreja. Cristo sendo o cabeça e nós sendo o seu corpo, os membros que compõem o seu corpo. Fazendo essa união de um só corpo conosco e Cristo, sabemos que nós podemos então sermos unidos, estarmos unidos nesta oração. Então nós podemos muito bem rezar uns pelos outros e interceder uns pelos outros. E com relação àqueles que já partiram, que é o que nós identificamos como santos, a gente pode entender, como São Paulo, por exemplo, nos diz aos Romanos, que nada nos pode separar do amor de Cristo. Nem as tribulações, nem a dor e nem a morte. Então, mesmo depois de mortos, se batizados, formamos um único corpo. E se formamos um único corpo, somos a Igreja de Cristo e podemos muito bem interceder uns pelos outros. Então, podemos também compreender que nessa intercessão de santos, quando você pede a alguém para rezar por você, quando alguém pede para você rezar por alguém, essas pessoas estão pedindo uma intercessão, para que você peça também a Deus por ela, por um irmão, por uma irmã, ou até mesmo por você. Não somente isso, mas quando você abençoa alguém, quando você pede a bênção de alguém, essa pessoa também intercede ao Pai, dizendo: Deus te abençoe. Assim também, se podemos pedir uns aos outros, por que não pedir àqueles que tiveram uma vida que existencialmente foi doada ao reino de Deus e comprovada pela Igreja? Então, meu irmão e minha irmã, se você tem algum santo de devoção, se você tem alguma santa de devoção, continue a pedir. Não só pedir a Deus, pedir a Jesus e pedir a presença do Espírito, mas também, por que não, pedir aos nossos irmãos e irmãs, santos e santas que doaram a sua vida por cada um de nós. Então, hoje o nosso compromisso é este: continuar a pedir e ensinar aos outros também que não faz mal pedir a intercessão deles, porque uma ajuda a mais é sempre bem-vinda, né? Uma ajuda nesse sentido de que somos irmãos e podemos também, sendo irmãos, pedir uns pelos outros. Então este é o nosso tema de hoje. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a intercessão dos santos e não esqueça de convidar e de pedir a outras pessoas e também de você se inscrever no canal de nossa paróquia, dar lá o seu joinha e também ativar o sininho para receber a notificação de outros vídeos. Obrigado e até a próxima. Realização Pascom, Pastoral da Comunicação e Paróquia Santa Inês. Igreja Viva é igreja com participação.